Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem para a sua vida e para o seu ministério. Antes gostaria de pedir, como sempre, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem, toque o sininho para sempre estar recebendo novas notificações. Nos ajude a fazer esta obra alavancar. Quero meditar em Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos fazer algumas observações aqui. Sai da tua terra. Deus estava, neste momento, solicitando a Abraão que ele abandonasse o seu povo, a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições. E isso seria muito difícil para Abraão. Contudo, havia algo mais difícil ainda. Ele tinha um problema com o apego à sua terra. E terra fala de limitação. Quando eu sou dono de uma terra, eu conheço todas as partes dessa terra. Eu conheço os relevos, eu conheço todas as águas dessa terra. Eu conheço as fontes e as nascentes dessa terra. Eu conheço a terra boa e eu conheço a terra fraca. Eu conheço os lugares em que eu posso deixar os animais para se alimentarem e ter então um alimento bem nutritivo. Então, a partir disso, nós podemos observar como que Abraão era apegado a essa terra. A própria Bíblia nos relata em Salmos 49, 11, na parte B, dão seus próprios nomes às suas terras. E a partir disso, nós podemos perceber também que o Senhor põe Abraão à prova. Nós sabemos que ele acaba saindo da sua terra, depois da sua parentela, nós vamos comentar ainda, e da casa de seu pai, que nós vamos comentar ainda, e sai em rumo à terra prometida. E logo um pouco à frente, ainda no início de sua trajetória, ele chega a uma terra em que está havendo fome nessa terra. Pode conferir isso em Gênesis 12, 9 e 10. E nesse momento, Deus põe à prova Abraão. Veja bem, havia fome nessa terra. Ele tinha um problema com a sua terra, ele era apegado à sua terra. Veja tudo que tinha na sua terra, ele conhecia cada palmo da sua terra. E no começo da sua trajetória, Deus faz ele chegar em uma terra que não era a terra prometida, mas era uma terra em que havia fome, ou seja, estava devastada, destruída, seca e deserta. E naquele momento, ao invés de Abraão se humilhar e pedir uma direção a Deus, ao invés de ele clamar, dele orar, buscar uma comunhão com Deus, o que ele faz? Ele levanta os seus olhos, vê o Egito e desce ao Egito. Por quê? Porque lá no Egito a terra era fértil, a terra era frutífera, ali era um verde. E todos os povos da terra, em tempos de seca, desciam ao Egito, porque era uma terra bem regada. Então isso nos dá de entender que a terra que ele saiu ainda estava no seu coração. Porque quando vem o dia mau, ele observa uma terra regada e diz: parece a minha terra. Como tem semelhança à minha terra, fontes, ribeiros. Eu vou para essa terra. E ele vai então para essa terra. Você pode perceber aqui então como ele estava adaptado à facilidade. Na sua terra ele tinha os atalhos para chegar nos melhores lugares que ele queria. Ele conhecia todo o pedaço da sua terra, milímetro por milímetro. E Deus então tira do coração de Abraão a terra, mas fica ainda resquícios. E aí Deus põe ele à prova, levando ele para uma terra que agora é uma terra seca. E ele falhou, ou seja, ele fugiu do processo. Você tem fugido dos processos de Deus? Abraão fugiu do processo de Deus, ele tinha que ter orado.
Mesmo que Deus dissesse para ele através da oração, respondendo a sua oração, desce para o Egito, ele tinha que orar antes, então ele fugiu do processo. Segundo lugar, sai da sua parentela. Agora Deus está solicitando a Abraão que deixe os seus tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, avós e avós. E isso seria muito difícil também para Abraão. Tanto é que esse desafio ele vence pela metade, porque ele leva Ló, o seu sobrinho. E Deus diz para ele, sai da tua parentela. Ele não diz para Abraão, vai com a tua parentela. Ele disse, sai. E ele levou a Ló. Viu como que Abraão era levado pelo lado emotivo, pelo lado do emocional? Viu como que os sentimentos de Abraão estavam retardando a obra do Senhor na vida dele? Por isso que está relatado em Lucas 14, 26. Aquele que quiser vir a mim e não aborrecer pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãos, e até mesmo não aborrecer a tua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Nós podemos aqui ver nesse texto quanto que foi prejudicial a ida de Ló, um parente dele, com ele. Porque na frente você pode ler em Gênesis 13, há uma contenda entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão. Aí Abraão tem que entrar na história e dizer, olha sobrinho, não podemos caminhar junto mais, está dando muito problema. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló fez a escolha dele e Abraão ficou com a outra opção. E ainda mais para frente, deu mais problema ainda para a vida de Abraão, porque na terra que Ló escolheu para viver, houve uma guerra, ele foi capturado, foi levado cativo. Abraão teve que reunir os seus homens e partir para uma guerra e resgatar o seu sobrinho. Por não ter atendido o conselho do Senhor, sai da sua parentela. Não leve a sua parentela, ele quiser para sair. A nossa parentela, em parte, atrapalha a obra do Senhor em nossas vidas, muitas das vezes. Agora vamos aqui. Terceiro, sai da casa de seu pai. Agora o Senhor está solicitando para Abraão deixar seu pai e sua mãe, ainda que não se narra o nome da mãe de Abraão na Bíblia. Mas vamos narrar o texto. Deus está dizendo, sai da casa de teu pai e da casa de sua mãe. E como que é difícil sair do comodismo, sair da zona de conforto. Quer um exemplo disso? Você pode conferir em Gênesis 11:31, que o pai de Abraão, Tera, outros chamam Terá, ele fez um projeto de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Só que ele chega somente até Harã, e ali ele lança o teu marco e se estabelece. Mas espera aí, ele não tinha o projeto de chegar até Canaã? Sim, só que ele sai de Ur dos Caldeus e para em Harã. Por quê? Porque ele até certo momento conseguiu vencer aquele comodismo que ele tinha. E ele tomou uma iniciativa e saiu. Só que no meio do caminho, o espírito do comodismo o alcançou de novo e o aprisionou, porque ele ficou em Harã. Ele não cumpriu a sua missão. Ele não cumpriu o seu planejamento de chegar até a terra de Canaã. E a Bíblia nos relata em Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso lugar de descanso. A Bíblia nos relata em Miqueias 7:6 que o filho se levanta contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. E Deus estava dizendo para ele, sai da casa de teu pai, da casa de sua mãe. Veja como nossa família, às vezes, por ter um apego muito grande a nós, atrapalha a obra do Senhor em nossas vidas. E aqui nós vemos que Abraão,
Ele tinha uma promessa, mas ele precisava sair também. Agora, versículo 4 não. Vamos aqui para o quarto, né? Em quarto lugar. E vai para a terra. Depois de tanto sai, agora Deus está falando vai. Primeiro sai da sua parentela. Primeiro sai da sua terra. E depois sai da casa de teu pai. Agora, se você vencer todos esses desafios, eu digo para você, vai. Nós podemos aqui então observar que Abraão, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela, ainda que esse desafio ele venceu pela metade porque ele levou Ló, mas Deus ali então teve misericórdia. E ele saiu da casa de seu pai para ir além, para ir a um novo horizonte, para ir ao novo, para ir a um novo lugar. Nós, muitas das vezes, conseguimos também até sair dos nossos problemas, dos nossos conflitos, das nossas dores, dos nossos dilemas e de nossas adversidades. O problema é que nós não vamos adiante até a terra da promessa. Deu para você compreender? Por que nós não vamos adiante, além, para a terra da promessa? Porque nós temos medo do novo. Nós temos medo, nós temos receio e dificuldade de nos adaptar ao novo. Nós temos dificuldade de, às vezes, não sabermos lidar com novas amizades. Ou, às vezes, até nós somos, como se diz aquela palavra, antissociais. Não gostamos muito de relacionamento com outras pessoas. Queremos só o nosso mundinho. Nós temos medo de encarar novos lugares, novas amizades, ter novos contatos. Nós temos medo de expandir. Tantos que nós pedimos para Deus, eu quero crescer, eu quero expandir. Mas quando Deus quer tirar você de um outro lugar, vamos dizer, no mundo espiritual, e te levar a outros níveis, a outros patamares, a outros lugares no mundo espiritual, você se retém. Nós vemos aqui que Deus ele faz uma obra tremenda na vida de Abraão. Ele começa do macro até o micro. Como assim, pregador? Veja só que ele começa tratando com Abraão sobre a terra. A terra é muito grande, não é? Quem tem uma terra, você vai à terra dessa pessoa, se tem muitos hectares, tem terras aí que parece que não tem fim, é muito grande. E Deus tratou da terra, algo muito grande. Depois, Deus vai para a parentela. A parentela de muitas pessoas é muito grande, mas não tem comparação com uma terra. E depois da parentela, ele vai para a casa de seu pai. Seu pai, sua mãe e seus irmãos. Tem pessoas que têm família grande, sim, mas não tem nem comparação a toda a parentela, que inclui os tios, primos, avós, não é verdade? Então você pode perceber que ele começa do macro para o micro. Qual a revelação que nós temos para a nossa vida? Deus primeiro começa tirando o grosso de nossa vida. Tudo aquilo que é de muito ruim, tudo aquilo que é de muito imundo, tudo aquilo que é de muita iniquidade, ele vai tirando tudo aquilo que é grosso então. E no final, ele tira os detalhes. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Ele começou do macro e terminou no micro. Qual a obra que Deus está fazendo na sua vida, no seu ministério? O que Deus ele está tratando com você? Deus ele quer que você vá. Não tem só sai para a sua vida, não. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Não, tem vai também. Mas às vezes eu estou querendo dizer para você que nós conseguimos sair, como eu já disse aqui, de várias dificuldades, de vários emaranhados, de várias lutas, de vários processos prolongados. Só que quando chega a hora de Deus nos apresentar um novo, que Deus fala para nós, vai, nós ficamos. É como Ezequiel 47, Ezequiel, ele vai até um rio, ele entra nesse rio, as águas davam no seu tornozelo, depois foi para o joelho, depois chegou até os lombos, e quando chegou aos lombos ele se assustou. Ele disse, esse rio é um rio muito
profundo, rio que tem que se atravessar, nada, ou mergulhar. Eu não vou não, eu volto para trás. Ele voltou para trás. Já pensou sobre isso? Você está atravessando níveis, patamares, degraus, você está lutando uma vida inteira, processos, vales, desertos, dias maus, adversidade, conflito. Você já passou por muita coisa dessa vida no seu ministério. E agora, quem sabe, Deus está falando para você, vai para o novo horizonte. Vai para essa nova visão que você conseguiu conquistar. Vai para o novo, vai para as minhas promessas, vai para a realização. Vai, cresça mais um nível, mais um degrau. Você conseguiu passar pelas etapas, pelos processos, pelos vales. Agora vai. Só que nós ficamos com medo, como Ezequiel. Passa um nível, passa 2, passa 3. A hora que é ir para o 4º nível, que simboliza o reino de Deus, nós nos retemos. O 4 simboliza o reino de Deus, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 homens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 4 fases da lua. O número 4 simboliza o reino de Deus. Deus está falando para você, vai. Faça como Abraão. Mesmo com falhas, mesmo com quedas, mesmo com deslizes, mesmo errando. Ele foi, ele acreditou. Ele acreditou no sobrenatural. Então vai que Deus é com você. Não faça como Ezequiel, não volte para trás. Ezequiel 47, não volte para trás. Vai, é o que Deus está falando para mim e para você. É o que Deus está falando através dessa palavra. Vai, fique com esta mensagem.